Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 116, por favor. Salmo 116, nós vamos meditar hoje neste Salmo. Várias das nossas crianças e adolescentes já foram para a classe deles e alguns irmãos também que vão ajudar na ministração da aula. Então, se você que está lá atrás quiser e puder vir mais à frente, will be better, será melhor, ok? Salmo 116, abra sua Bíblia lá. Mas antes de eu ler o texto com você, eu quero contar a 100ª vez uma piada aqui. Havia um homem que ele estava andando já há alguns dias no deserto, vários dias no deserto, andando no deserto, e aquele dia o sol estava quente, como todos os outros dias. Mas aí ele já estava perdendo a força quando ele avistou ao longe a casa de um pastor. E chegando, vendo a casa do pastor, ele falou assim: a minha última esperança, a casa daquele pastor. E foi até a casa do pastor. Quando chegou lá, ele, esmorecendo, conseguiu tocar a campainha. O pastor olhou, ele já estava fraco, caído ao chão na casa. Ele chamou as irmãs, chamou as enfermeiras e tentaram lá reanimar o rapaz. O rapaz conseguiu recobrar as forças e já estava melhor. E aí o pastor perguntou: mas para onde você está indo? Ele estou indo para a cidade mais próxima. O pastor sabe me dar a direção da cidade? Sei, sim, você toma aqui essa rodovia aqui, vai direto que você vai dar na cidade. Mas olha, é um pouco longe. Se você quiser, eu posso te emprestar o meu cavalo. Uau, pastor, eu gostaria muito sim, se você puder me emprestar o seu cavalo, vai me ajudar muito. Só que tem um problema. Esse cavalo, para andar, você tem que dizer: obrigado, Senhor. Para ele andar, você diz: obrigado, Senhor. E para ele parar, você tem que dizer amém. Joia? Não, tudo bem, pastor, isso é fácil. Easy, that's okay. Então ele foi. E aí o rapaz pegou o cavalo e foi fazer o primeiro teste. Bom, deixa eu testar. Ele subiu em cima do cavalo e: obrigado, Senhor. O cavalo começou a andar. Falou: uau, funciona. E aí ele deu tchau ao pastor enquanto estava andando: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E o cavalo já estava trotando. E ele viu que funcionava. Então, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aí o cavalo já estava em plena velocidade. Quando ele percebeu à frente, tinha lá um despenhadeiro. E perto do despenhadeiro ele falou: não vou conseguir, o cavalo está indo muito rápido, eu vou cair. Oa, e o cavalo não parava. Para, cavalo, para, cavalo. E o cavalo não parava. Ele lembrou: amém. E o cavalo parou bem na boca do despenhadeiro ali. Ufa, obrigado, Senhor. Tarde demais. Nós estamos celebrando hoje aqui no Canadá o Dia de Ação de Graças. E ação de graças é muito mais que palavras, obrigado, Senhor, ou amém. É muito mais que palavras. A ação de graças, ela também exige postura, exige atitude, exige mudança de coração, a ação de graças. Por isso eu quero compartilhar aqui uma realidade, ou 3 verdades no Salmo 116, acerca dessa ação de graças, acerca desse sentimento que é a gratidão, que é o retorno do homem à generosidade de Deus. Num dos versículos, o salmista vai dizer que a sua alma pode voltar ao repouso, porque Deus tem feito muito bem. Essa é a gratidão, quando a gente reconhece a nossa estrutura, a nossa situação, a gente reconhece a ação, a generosidade e o poder de Deus em nossas vidas, e também nós vemos o que Ele fez por nós e decidimos fazer algo em resposta ao seu amor. Salmo 116, quem já achou, diga amém. Então vamos ler juntos, eu vou ler por aqui, vocês acompanham a leitura que farei. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, e inclinou para mim os seus ouvidos, portanto eu invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno, ou do Sheol, algumas traduções, ou angústias de morte, se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus, Ele tem misericórdia.
um Deus compassivo, Ele guarda os simples. Eu estava abatido e Ele me livrou. Volta minha alma, versículo 7, ao teu descanso, porque o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso eu falei, ainda que estivesse muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, ou no meu alarme, algumas traduções trazem isso, todo homem é mentira. Algumas traduções trazem todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, tu soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças ou sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Versículo 14 diz, todo o seu povo, e agora versículo 18 diz, todo o meu povo. 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Gratidão, o retorno do homem à generosidade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos agradecer pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor já tem falado conosco, através das canções, dos testemunhos, através das orações dos nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, o Senhor já tem falado conosco, e nós ainda queremos continuar ouvindo a Tua voz. Em obediência à Tua palavra, não vamos endurecer o nosso coração ao ouvir a Tua voz. Nós vamos prontamente responder à Tua graça, à Tua generosidade, que já foi manifesta lá na cruz do Calvário, e todos os dias o Senhor reitera o Seu amor por nós. Pai, pedimos que a Tua palavra seja ministrada pelo Teu Espírito Santo, no poder do Teu Espírito, e ela gere em nós aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Vejam o nosso próximo slide aí, Tiago, please. Eu estou sem aqui o controle. Imagine isso, não é? Se você acordasse hoje pelo que você agradeceu ontem, como é que seria o seu dia hoje? As nossas orações, elas têm sido mais focadas em petição ou intercessão do que necessariamente o reconhecimento do que Deus tem feito, ou reconhecimento do que Deus é para nós. Precisamos aprender aqui com esse autor, com o salmista, acerca do que é gratidão. Tiago, mais um. Eu quero compartilhar com vocês algumas particularidades antes de falar dessas verdades sobre gratidão. Espero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Quero compartilhar 3 verdades aqui desse texto. Mas antes, eu quero trazer algumas observações. Primeiro, o Salmo 116, ele está dentro de um grupo chamado o Halel egípcio. Halel, a palavra Halel vem de aleluia. E alguns salmos, especificamente o Salmo 113 ao Salmo 118, são conhecidos como Halel egípcio. Bem provavelmente, este tenha sido o cântico, porque salmos são cânticos, orações cantadas. Bem provavelmente, estes salmos aqui, 113 a 118, tenham sido os salmos que o Senhor Jesus cantou com os discípulos assim que saiu, assim que celebrou a última Páscoa, rumo ao Getsemane. O texto em Mateus 26:40 diz que, tendo saído, eles cantaram o hino. Algumas traduções trazem a palavra o hino, outras traduções trazem, eles cantaram um hino. Mas o fato é que a tradição diz que em toda festa de Pentecoste, ou festa de tabernáculos, ou na Páscoa, é costume judaico eles recitarem e cantarem estes salmos 113 a 118. Eles fazem da seguinte forma: quando vão começar a celebrar a Páscoa, eles cantam o Salmo 113 e Salmo 114, e depois que celebram a Páscoa, depois de tomar o último copo da ceia, do vinho ali, eles cantam os salmos seguintes,
o Salmo 115 até o Salmo 118, e certamente Jesus também tenha cantado esse Salmo 116. A despeito de alguns comentários em nossas Bíblias, várias Bíblias comentadas, alguns chegam a afirmar que não conseguem identificar muito bem o seu autor. Mas a tradição judaica e vários estudiosos conseguem fazer um paralelo entre esse texto, Salmo 116, e o trecho de Isaías 36 até 38, que conta a história de Ezequias. Por isso a tradição judaica, ela oferece a autoria deste salmo ao rei Ezequias, um dos reis de Jerusalém, um dos reis de Judá. De forma que este salmo, ele passa a ser um testemunho público de uma experiência pessoal que o rei Ezequias teve com Deus. E quem sabe, esse testemunho poético aqui, esse testemunho público aqui, pessoal, mas um testemunho público, seja também a sua história. De alguma forma também identifique a sua biografia, ou melhor, a sua experiência com Deus. Acho interessante, nós vamos ver mais à frente, o Russell Shedd, ele diz uma frase muito interessante comentando sobre este salmo, que no meio de vários salmos do Halel egípcio, vários salmos em que é celebrado na primeira pessoa do plural, nós cantamos, nós louvamos, nós agradecemos, este salmo especificamente, 116, e também partes do Salmo 118, eles são canções na primeira pessoa do singular. Eu amo o Senhor, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Isso me traz aqui a ideia de que a nossa reunião, o nosso culto, ele também, antes de ser coletivo, é pessoal. É fruto de uma experiência sua, de uma experiência minha, com esse nosso Deus. Nós não apenas batemos palma, ou cantamos, ou celebramos, ou abraçamos, pelo que Ele fez a nós. Ele fez muito por nós, como povo, como família, como igreja, muito por nós. Mas Ele também tem feito muito por você. Em qualquer culto, quer seja na igreja ou fora da igreja, Deus espera também que eu e você reconheça o que Ele tem feito. E a primeira verdade que eu quero compartilhar aqui neste salmo, a primeira verdade, pode dar um clique para a gente, Tiago, é a gravidade da situação em que estava o rei Ezequias. Olhe comigo o versículo 3, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O versículo 3 diz: cordas da morte me cercaram, angústias do inferno. Algumas traduções, como eu já disse, trazem angústias do Sheol. Se apoderaram, traz a ideia de uma águia que ela veio e fincou as garras nas costas. É como que o inferno mudasse de endereço. O que Ezequias está dizendo é exatamente isso. Eu ouvi falar do inferno, onde o diabo mora, mas parece que agora o inferno está aqui, e parece que o inferno, ele enfiou as garras em mim. É essa a ideia no original desse trecho. Se apoderaram de mim. E aí ele usa duas palavras aqui, eu encontrei aperto e tristeza, que trazendo para o nossa língua de hoje, do século 21, equivale a dizer opressão e depressão. Olha, Ezequias, como é que você se enfiou nessa situação tão grave, tão difícil? Obviamente, o texto correlato de Isaías 36, 37 e 38 vão nos dar uma nuance do que Ezequias estava passando. Ele era rei de Jerusalém, e diz o texto que o império assírio, em franca ascendência, o império assírio já tinha tomado várias nações muito mais poderosas, muito mais preparadas que a nação de Jerusalém, e agora estavam diante de Jerusalém. Uma nação pequena, uma cidade pequena, que era fácil de ser dominada. O texto diz, lá em Isaías 36, que toda Jerusalém estava sitiada e cercada, porque era estratégia do rei da Síria. Antes de invadir, ele causava medo nas nações, causava medo nas pessoas, mostrando o seu poder bélico, muito bem representado naquele filme Os 300,
quando fala de Artaxerxes. Muito bem representada a estratégia que os assírios tinham. Ezequias, ao olhar este cerco feito pelo rei Senaqueribe, rei da Assíria, ele de fato encontrou aperto e tristeza. As cordas da morte que estavam como que cercando, o inferno mudou de endereço e chegou perto da sua casa. Isaías 38 ainda vai nos dizer uma outra situação difícil que que Ezequias passou, porque um certo dia o profeta de Deus chamado Isaías foi até a casa, não é, de Ezequias e disse assim: Ezequias, essa enfermidade que você tem é uma enfermidade mortal. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Fiquei pensando aqui que testemunho agradável ouvir esses nossos irmãos e tantos outros, mas que bênção essa de receber alguém na porta de casa trazendo envelope, não é? Com um valor, aquilo que a Dote compartilhou com a gente aqui junto com o Miro. Que bênção é receber boas novas. Agora imagine alguém chegar na tua casa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizer: olha, essa doença que você está, eu não vim aqui para orar por você, porque Deus me mandou dizer que Ele vai te levar logo. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Cordas da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu encontrei aperto e tristeza. Não era à toa que Ezequias podia estar sofrendo de talvez uma opressão ou depressão, e Ezequias não é o primeiro personagem bíblico a passar por isso. A Bíblia fala que Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, e chegou a pedir: por que eu não fui um aborto? Ele disse isso, passando por depressão. Elias, 1 Reis capítulo 19, também na sua consciência pediu: Deus, me leva hoje porque eu não sou melhor que os meus pais. Os comentaristas afirmam também, ele estava atravessando momentos de depressão. Jeremias, um outro profeta de Deus, atravessou da mesma forma um momento de depressão, tamanha opressão, tamanha luta que eles atravessavam. Nós sabemos hoje, por exemplo, mais de 121 milhões de pessoas hoje sofrem com depressão, que há muito já é chamado o mal do século. Foi dentro dessa esfera de depressão, de aperto, de cerco, de notícias difíceis de serem processadas, é que Ezequias, ele faz uma declaração contundente, uma declaração difícil de ser entendida, e os comentaristas dizem que talvez sejam os 2 versículos mais difíceis do livro de Salmos. Especificamente aqui no Salmo 116, eu me refiro, por exemplo, ao versículo 11. No texto, Ezequias diz: eu dizia no meu sofrimento, algumas traduções trazem, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Ezequias chegou a essa conclusão no momento de depressão, a dizer: todo homem é mentira. A ideia não é que os homens são falsos. O que Ezequias está dizendo para nós aqui, olhando para essa situação que ele estava enfrentando, é que ninguém se importou comigo, ninguém sequer ligou para mim, ninguém sequer me visitou, ninguém sequer passou um Snapchat para mim, ninguém sequer foi enxugar as minhas lágrimas, ou sequer perguntar ou dizer para mim: bom dia, Ezequias. Ninguém sequer se importou comigo. E pior, aqueles que se importaram quando quiseram me ajudar ou resolver minha situação, eles eram ineficientes, impotentes. O que poderiam fazer contra o império assírio, Senaqueribe? O que eles poderiam fazer contra essa enfermidade que Deus disse era mortal? Os homens, todos eles, falharam. E aí, ele chega à conclusão: todo homem é mentira. Você já passou por isso? Já passou por essa situação em que você está passando por uma luta, está no meio de tanta gente, um monte de gente está do lado de você, mas parece que você está numa ilha, ninguém te vê, ninguém te ouve, ninguém te sente, ninguém te percebe, a luta está aqui. E o pior, às vezes parece que de verdade o inferno mudou de endereço. O inferno bateu na porta de casa, o inferno chegou dentro do casamento, o inferno está tentando assaltar as finanças, o inferno está tentando roubar-me a saúde.
E na hora que eu preciso que alguém ligue, ninguém liga, ninguém me visita, ninguém me passa um e-mail, ninguém sequer vem pedir dinheiro emprestado para me ver a face. Já passou por isso? Onde o desejo que nós temos é largar tudo e todos por causa da luta que enfrentamos. Mas eu quero que você entenda algo aqui com base neste Salmo 116. Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições. E sabe, a tribulação, a aflição, o sofrimento, a luta da vida, segundo Paulo em Romanos 5, versículo 13, elas são necessárias. A palavra de Deus diz em Romanos 5,3, que a tribulação, ou a luta, ou o sofrimento, ele produz em nós a perseverança, a paciência. Existem virtudes que Deus quer criar dentro de mim, dentro de você, que são geradas a partir do sofrimento, a partir da tribulação, a partir da angústia, a partir da opressão. Mas o que aprendemos aqui com Ezequias é que em momentos como esse, não foque em você. Como a irmã Dote aqui compartilhou, não foque no seu problema, foque no seu Deus. Não foque na duração da sua tribulação, foque na eternidade do seu Deus. Não foque na força dessa luta que você está passando, foque no fato de que o teu Deus é o todo-poderoso Deus. Não foque na intensidade do sofrimento que o problema traz a você, foque na intensidade, na altura, na profundidade, na largura do amor que Deus tem por mim e tem por você. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Tiago, dá um clique para nós aí, varão. Vamos ler todos juntos? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está. Amém. Nada nos separa do amor de Deus. Pode ser Senaqueribe, pode ser o exército assírio, até o inferno se levanta, nem o inferno nos separa do amor de Deus. Nada, nem ninguém. Olhe comigo o texto, o Halel egípcio. Olha o Salmo 115, o que diz o Salmo, versículo 9. Olha que a tua Bíblia esteja aberta aí, o texto diz: confia Israel no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Versículo 10, casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Versículo 11, vós os que temeis ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu escudo e o seu auxílio. O salmo central, ou o versículo central da Bíblia, não sei se você sabe, que está bem no meio da Bíblia, é o Salmo 118, versículo 8. E olha o que diz o texto, o Salmo 118, 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Está aí, é só você olhar do lado do Salmo. Nesse momento de luta, prefira sempre confiar em Deus. Por isso, voltando ao Salmo 116, Ezequias diz no versículo 10, eu criei, eu confiei, ainda que eu estava muito aflito e angustiado, eu confiei em Deus. Não importava o tamanho da luta, do problema, não importava as ameaças do rei da Síria, não importava o nome da enfermidade com a qual eu estava lutando, eu confiei em Deus. Pus nele o meu refúgio, o meu socorro, nele eu pus. E aí, no Salmo 116, vem a segunda verdade que eu vejo aqui. Alguém podia perguntar, Tiago, dá um clique para nós, alguém podia perguntar, mas Ezequias, que confiança é essa que você tem? Como foi feito por Rabsaque? Rabsaque era o embaixador ou o general do rei Senaqueribe. Quando ele viu que Ezequias ainda continuava firme diante de uma ameaça, ele perguntou, Ezequias, que confiança é essa que você tem? Por que você ainda continua achando que você tem esperança? Que confiança é essa que você tem? E sabe qual é essa confiança?
Segundo, vamos ver aqui a segunda verdade, é a solicitude de Deus. Ele sabia quem Deus era e o que Deus fazia. Só Deus, meus irmãos e amigos, só Deus tem a palavra final e ninguém mais. Só Deus diz quando todo um exército invade uma cidade ou não invade. Só Deus diz se uma enfermidade é mortal ou não é mortal. Só Deus diz se a morte acaba tudo ou não acaba tudo. Só Deus pode falar isso. E aí, nesse Salmo 116, ele vai falar da sua forma como ele viu Deus. Versículo 5 diz, olhe comigo o versículo 5. Deus é misericordioso e justo. O nosso Deus é um Deus que se compadece. A palavra compadecer é padecer com. Ele não estava, o nosso Deus não estava lá no trono olhando Ezequias sofrer ameaças, olhando Ezequias sofrer com a sua enfermidade, assistindo como numa arquibancada. O nosso Deus não se senta na arquibancada assistindo como espectador. O nosso Deus senta no trono, porque Ele é o governador do universo. E aí, o texto diz, Ele se compadece, Ele padece comigo e com você. Salmo 116, ainda o versículo 15, o texto traz para nós, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Esse texto é interessante, porque pode ser interpretado, como disse Russell Shedd, pode ser interpretado como valioso, porque é o momento em que a morte pensa que vai nos separar de Deus, mas na verdade a morte é só uma passagem para aquele que fez Jesus Senhor da sua vida, porque nem a morte pode nos deter ou nos impedir de ir aos braços do Pai. Por isso ela é preciosa, porque é o momento que antecede o nosso encontro com o nosso Pai. Mas também, nesse versículo 15, essa palavra preciosa é a morte do Senhor, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, também tem o sentido de que custa caro. Se a morte é o ápice do sofrimento humano, ela custa caro para Deus ver a mim e a você sofrendo ou passando pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se você já atravessou o vale da sombra da morte, ou alguém próximo a você atravessou o vale da sombra da morte, na sua casa, na sua família, ou seus amigos, ou alguém que faz parte da sua convivência, eu não sei, mas é horrível, é doloroso. A Bíblia fala que nós não fomos criados para a morte, mas a morte veio por causa do pecado. E por isso Deus sofre comigo, sofre com você, sofre com o outro, quando Ele atravessa a luta contra a morte, contra o sofrimento. Ele padece com custa caro, dói no coração de Deus. E essa verdade tão profunda, essa verdade tão misteriosa acerca desse Deus amoroso, ela foi revelada para nós no menor versículo da Bíblia, João 11:35, que diz, Jesus chorou. Quando ele viu Lázaro morto, quando ele viu as suas irmãs chorando, Marta e Maria, o texto diz, quando ele viu os demais também chorando, o texto diz, Jesus chorou, porque Ele é compassivo, Ele padece conosco. Ezequias ainda viu essa solicitude, essa atenção, essa prestatividade de Deus no versículo 1 do Salmo 116, Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Sabe o que aconteceu? O texto diz lá em Isaías 36:37, assim que Senaqueribe entrou e mandou lá o seu embaixador levar as cartas para Ezequias, Ezequias pegou aquelas cartas de ameaça, que ele estava entrando em Jerusalém, ele pegou aquelas cartas, levou no templo, ali ele chorou e orou a Deus. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Isaías 37, versículo 36, um anjo de Deus saiu dos céus, amando de Deus, foi direto onde estava o acampamento do exército assírio, e numa noite feriu a 185.000 soldados, numa noite, um anjo. Sabe o que a Bíblia diz de mim e de você que teme ao Senhor? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os livra. Um anjo. A Bíblia ainda diz em Isaías 38 que assim que Ezequias recebeu a notícia do profeta,
de que haveria de morrer e a chaga era mortal, ele simplesmente diz o texto, ele virou o rosto para a parede, ele estava deitado, estava acamado, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías 38 registra qual foi a oração de Ezequias. Ele virou o rosto e passou a orar, conversando com Deus e chorando e pedindo para Deus ainda misericórdia. O texto diz, assim que Isaías deu a mensagem, o profeta, Isaías estava voltando para casa, antes de sair do palácio, Deus disse, Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias, e diz para ele, que ele vai viver mais 15 anos, ele volta com a mensagem para Ezequias, Ezequias acamado, recebe aquela notícia e pergunta, mas como é que eu vou ter certeza que isso é verdade, de que Deus vai me dar mais 15 anos? O texto diz, que o sinal era que a sombra do relógio de Acás, que era um relógio que eles haviam criado, que eram guiados pela sombra do sol, ele voltaria 10 graus, tudo para confirmar o quanto Deus ouve orações. Deus ouve orações. Ezequias, por que você ainda continua crendo em Deus? Versículo 1, porque Ele ouve as minhas orações. Sempre quando nós oramos, Ele ouve orações. Versículo 2, dê uma olhada. Ele inclina os seus ouvidos para mim. Eu fico imaginando, uma vez ouvi um cantor chamado Marcus Witt, falando um pouco sobre esse versículo, que me impressionou. Era como se Deus estivesse no momento em audiência com os anjos, não é? Lá estava Gabriel, Rafael, Denis, não sei, Denis não pode ser nome de anjo. Mas, né, aquele povo reunido ali, e Deus então tendo uma audiência, de repente, um dos filhos de Deus começa a cantar, de repente, um dos filhos de Deus começa a orar, ele para a reunião, isso é uma forma de expressar o que diz o versículo, ele para a reunião, espera um pouquinho, deixa eu ouvir a oração do meu filho, e ele inclina os seus ouvidos, ele dá atenção ao meu louvor, Ele dá atenção ao seu louvor, à sua oração e ao seu clamor. Querido, você é filho de Deus em Jesus, Ele ouve nossas orações. Ezequias, por que continuar crendo? Versículo 6, porque Ele guarda o simples. Aquele que é simples, aquele que não entende de tudo da Bíblia ou de tudo da vida, mas entende que Jesus é o Senhor e Salvador, é o Filho do Deus vivo, este simples Deus guarda. Ezequias, porque você continua crendo em Deus? Versículo 7, porque Ele dá repouso, Ele refrigera a minha alma. Ezequias, por que você ainda continua crendo em Deus? Versículo 8, porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Essa semana, segunda-feira, agora dessa semana, não sei quantos viram o testemunho do Benjamin. Benjamin, uma criança de 4 meses de idade, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Eu não sei quantos viram, passou no Jornal Nacional, no Brasil, tem algumas redes sociais. Benjamin é filho de um pastor Caio Nunes, e da sua esposa Renata. Benjamin nasceu, era uma criança sadia, de 4 meses, mas um belo dia, teve convulsão, ficou muito doente, e foi diagnosticado com meningite bacteriana. Por causa da meningite bacteriana, eles levaram correndo para o hospital, mas chegou no hospital, já foi diagnosticado com morte cerebral. Não sei quantos já passaram por isso, mas quando você é da família, né, de alguém e é diagnosticado com morte cerebral, você insistentemente, hora após hora, você é desafiado pelos médicos e enfermeiras, é o papel deles, a assinar alguma declaração, abrindo mão ou não da luta pela pessoa, né, da luta pela criança. E assim foi, eles foram perguntados e questionados várias vezes para que interrompesse, porque já estava em estado de coma profundo, não tinha mais volta, segundo os médicos, decretou morte cerebral, Benjamin não tinha mais chance de vida. 66 dias levou no hospital, e os pais, a igreja,
várias igrejas, irmãos, não só no Brasil, em Pernambuco, mas em várias partes do mundo, passaram a orar por essa criança, pelo Benjamin. Exatamente nesta segunda, 3 de outubro de 2016, ele voltou à vida e saiu do hospital ileso. 60 dias, precisamente 66 dias de morte cerebral declarada. Porque confio em Deus, porque Ele ouve orações. Eu não mereço, você não merece. Não temos nada para dar a Ele que Ele não tenha. Mas Ele ouve orações e responde. E isso nos leva à conclusão dessa mensagem. No terceira e última verdade, Tiago, para a gente, eu quero mostrar aqui com vocês sobre a profundidade da gratidão. Ezequias, depois de provar da fidelidade de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, ele pergunta: o que eu darei? O que eu vou dar para esse Deus, por tudo que Ele me fez? A pergunta que ele faz não é porque ele tenta compensar, porque não dá, querido, não dá para compensar a Deus o que Ele já fez por mim e por você, não dá. É impossível essa compensação. Mas eu quero de alguma forma dar a Ele algo que lhe satisfaça. E ele repete essa pergunta no versículo 17. Qual será o meu sacrifício de gratidão, ou meu sacrifício de ações de graça? Então Ezequias, ele começa dizendo, no Salmo 116, a primeira declaração que ele faz: eu amo o Senhor. Amo. E da forma com que o verbo é usado aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, a despeito de tudo que eu tenho, porque ele era rei, a despeito da riqueza que eu tenho, a despeito do palácio que eu tenho, da família, dos meus súditos, a despeito de tudo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo esse Deus. Ele fez essa declaração em resposta a essa ação de graça, porque a ação de graça não é só, é muito mais do que reconhecemos o que Ele fez, mas também declarar que toda a força das nossas emoções e sentimentos, afeição e admiração, elas têm um endereço, e esse endereço é Deus. Amo o Senhor. Mas Ezequias não se contenta com declaração de amor apenas. Ezequias entende que é necessário algo mais, por isso, por 2 vezes nesse salmo, versículo 14 e versículo 18, ele diz: eu pagarei os meus votos ao Senhor. Eu vou tomar uma decisão aqui, e eu vou cumprir essas decisões. Deus, em resposta àquilo que o Senhor fez por mim. O Senhor me livrou de Senaqueribe. O inferno que tinha colocado as garras em mim, agora o inferno está longe. A morte que me cercou, já tinha data para me levar, a morte foi adiada para mais 15 anos. Ah não, Deus, eu vou pagar a Ti os meus votos. Quais são esses votos, quais são esses compromissos que Ezequias faz aqui nesse trecho? E o primeiro compromisso que eu vejo que ele faz aqui, junto com você, versículo 17, eu invocarei o nome do Senhor. Eu vou clamar a esse Deus. Tá certo, eu posso precisar da ajuda de alguém, de um pastor, de um amigo, de um padre, de um médico, de um psicólogo. Eu posso, mas em primeiro lugar eu invocarei o nome do Senhor. Porque eu sei que os homens às vezes tentam me ajudar, alguns não me ajudam, alguns se importam, outros não, mas aqueles que se importam nem sempre conseguem enfrentar e vencer aquilo que me oprime. Mas Deus pode, eu invocarei o nome do Senhor. Mas Ele não se contenta com isso apenas, o versículo 2 diz: eu invocarei enquanto viver. É todo o tempo. Eu não vou buscar Deus somente quando Senaqueribe voltar para cercar a cidade. Eu não vou buscar Deus somente quando de novo vier um aviso de uma doença muito grave. Eu não vou buscar Deus quando me disserem que vão me cortar da empresa. Eu não vou buscar Deus quando meu casamento estiver ruim. Eu vou buscar Deus também quando meu casamento estiver bom, com dinheiro ou sem dinheiro,
com casa ou sem casa, com saúde, sem saúde, invocarei o nome do Senhor enquanto viver. Compromisso com oração. Eu quero ter um relacionamento diário com esse Deus. Deus, o que eu vou pagar ao Senhor pelo que o Senhor tem me feito, o que eu vou lhe dar, eu quero lhe dar toda a atenção, eu quero ter momentos sempre contigo, diário de oração. Compromisso com a oração. Olha o que ele diz ainda no versículo 16: Senhor, eu sou teu servo. Não precisa me chamar de rei Ezequias. Deus, o Senhor não precisa me chamar pelos títulos que eu tenho, degrees, PhD, eu sou doutorado, não. Deus, eu sou teu servo. Sabe o que o servo faz? O servo obedece ao seu Senhor. Além do compromisso com a oração, Ezequias está assumindo um compromisso com a obediência. Eu vou obedecer a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu vá lá pedir perdão, eu vou obedecer ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vá até o meu vizinho e lhe anuncie o teu amor, eu vou lá até o meu vizinho falar do teu amor para ele. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o compromisso que o Senhor quer que eu tenha? É compromisso com a obediência, é compromisso com o serviço. Ele ainda continua, no versículo 9, aliás, exatamente, versículo 9, ele diz: eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É interessante como Ezequias afirma isso, porque andar perante a face de Deus equivale a dizer: eu vou andar diante de Deus com integridade. E olha, essa integridade vai ser em todos os lugares. Eu vou andar sem máscara. Aquilo que eu sou na igreja, eu vou ser fora da igreja também. Aquilo que eu sou em casa, eu vou ser na escola. Aquilo que eu sou na escola, eu vou ser no trabalho. O mesmo compromisso, a mesma postura que eu assumo diante de Deus, eu vou também assumir na terra dos viventes, onde eu passar. É o meu compromisso. Interessante que ele fala não apenas na terra dos viventes, como eu já fiz aqui na leitura, uma ênfase, versículo 14, ele diz: na presença de todo o seu povo. Na presença do povo de Deus, eu vou andar na linha. Na presença do povo de Deus, eu vou selecionar melhor os sites que eu acesso. Na presença do povo de Deus, eu vou tomar cuidado com a minha língua. É interessante, o pastor Jaime já deve ter passado por isso, o pastor Pedro também. Quando a gente está fazendo visita para alguém, eu estou conversando com alguém, e a pessoa está tão tomada pela luta, pelo problema, que chega: mas pastor, é tudo filho da... pastor, me perdoe, viu? E fala a palavra. Tem que pedir perdão para mim, né? Nem pastor, nenhum pastor. Eu andar perante a face de Deus sem máscara, no meio da luta e sem luta. Vou andar em santidade, perante o seu povo, dentro da igreja. Mas ele não fala só isso. Versículo 18, olha o que ele diz: também diante do meu povo, da minha família. Vou mostrar para os meus filhos qual é o meu relacionamento com Deus. A minha esposa vai ver o meu relacionamento com Deus, com o meu povo. Dentro da minha casa, eles vão saber o meu compromisso contigo. De oração, de busca, de jejum, de santidade, vão saber. Eu vou andar sem máscaras. E ele termina no versículo 19 dizendo: nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, até na cidade. Quando eu sair aí em Calgary, amanhã é feriado, talvez eu vou dar uma chegada em algum mercado. Quando eu estiver no mercado, ali eu vou andar perante a face de Deus. Quando estiver conversando com o caixa, ali eu vou andar perante a face de Deus. Vou andar em integridade, sem máscaras. E por fim, o seu compromisso, os seus votos, está no versículo 13: eu tomarei o cálice da salvação. Esse cálice, como eu já disse, era associado a um copo de vinho, ou o copo da salvação, um copo de vinho que eles tomavam no final da Páscoa. Depois que tomassem esse copo de vinho, eles cantavam estes salmos aqui, do 115 a 118, que é a parte final do Halel. Eles cantavam esse salmo depois de ter tomado o copo da salvação. E aquele copo significava
a celebração que eles tinham pelo grande livramento de Deus. Agora é interessante a raiz da palavra, porque no original o texto traz a ideia de que do copo de Yeshua. Porque a palavra salvação, Yeshua, ela vem da mesma raiz da palavra Jesus, a mesma raiz. Salvação, Joshua, Jesus, a mesma raiz. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, a maior profundidade do meu compromisso contigo, além de declarar o meu amor, além de andar em oração, andar em integridade, além de ser obediente, ser servo, não querer mandar, quero servir. Além disso, eu assumo meu compromisso com Cristo. Eu vou tomar o copo da salvação. Porque Cristo, em Cristo, está a plenitude do amor de Deus, da fidelidade de Deus. É só em Jesus. Eu assumo esse compromisso com Jesus. Compromisso com seus ensinos. O que Jesus ensinou que é certo, para mim vai ser certo. O que Jesus ensinou que é errado, para mim vai ser errado. O que Jesus gosta, eu gosto. O que Jesus ele descarta, eu descarto. Eu decidi ser como Cristo. Eu decidi ser um pequeno Cristo. Eu decidi ser um cristão, teu filho. Meu compromisso com Jesus, com seus ensinos e com a sua missão. Qual é o sentido da ação de graças? Qual é a profundidade da gratidão ou da ação de graças? A profundidade é isso, é você saber da situação que você já passou, que você está passando. E você ter experiências com essa fidelidade de Deus. E a partir dessas experiências, assumir hoje um compromisso com esse Deus. Por que não hoje, meu amigo? Por que não hoje você assumir um compromisso com Jesus de fato, como fez o grande rei Ezequias? O homem era um rei. O homem tinha tudo o que precisava. Mas nada se comparava à pessoa de Deus na sua vida. Nada se comparava à pessoa de Jesus na vida de cada um de nós. Porque hoje, meu amigo, você não toma também esse copo da salvação e assume um compromisso com Jesus. Porque é por causa de Jesus que Deus ouve as nossas orações. É em Jesus que Ele nos dá livramento. É por causa de Jesus que o inferno se afasta. É por causa de Jesus que até a morte nós iremos vencer. Porque Ele prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Porque Ele te ama. Porque Ele morreu por você. Porque Ele decidiu livrar você das garras piores do que a de Senaqueribe. De uma doença muito mais mortal do que esta chaga que Ezequias enfrentava. Aquilo que me separa ou te separa eternamente da saúde, nos separa eternamente da vida, a Bíblia o chama de pecado. E nós sabemos que todos somos pecadores, mas só em Jesus Deus nos perdoa os pecados. Não é pela igreja, não é pela religião, é em Jesus, só em Jesus. Muito pior do que a quantidade de soldados de Senaqueribe, Deus nos livrou da fúria do inferno. E hoje, por causa de Jesus, segundo a Bíblia em Efésios, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, reinando com Ele sobre todo o principado e potestade do mal. Porque Deus te ama. Mas e você? Qual é o seu amor a Deus? Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Amém? Que seja assim. Mas eu gosto dessa ousadia de Ezequias aqui. Ele diz, 14: pagarei os meus votos ao Senhor agora. Não vou deixar para depois, é agora. E ele ainda diz, na presença de todo o seu povo. O dia do meu casamento foi um dia muito feliz, né?
para mim, muito triste para várias mulheres. Muito feliz para mim. Várias mulheres, só te amo. A verdade é que só minha mãe ficou triste que eu fui morar com a Miriam, não tinha mais ninguém que chorou. Mas o mais emocionante no casamento foi termos assumido o compromisso diante de todo aquele povo. Tinha o povo da igreja, os meus amigos de infância, os amigos da Miriam de infância, nossas famílias, os amigos do trabalho, da escola, tudo ali. E eu, diante da Miriam, diante do pastor, diante das testemunhas, assumindo o meu compromisso com ela, de amor, de fidelidade, até que a morte os separe. Que dia glorioso é o dia quando você assume um compromisso com Jesus diante de todos. Porque foi um glorioso dia em que Jesus assumiu um compromisso comigo e com você diante de todos. Ele não se envergonha de dizer que te ama. Por isso ele morreu por todos. Cada um, na presença de todos, e de uma forma muito mais intensa do que eu, que estava bem vestido no meu casamento, estava lá feliz, seminu, porque lhe tiraram as túnicas, lhe tiraram até a sua própria afeição, mas ali ele continuou declarando: eu te amo do mesmo jeito, não importa para mim, na presença de todos. E você? O que você vai dar a Deus em resposta aos benefícios, às bênçãos, às graças que Deus te tem dado? Feche os olhos, vamos todos orar. Eu vou fazer uma oração aqui, todos estamos de cabeça baixa, mas se você de fato deseja hoje, diante de todos, entregar também sua vida a Jesus, eu quero te pedir para que você repita essa oração que eu vou fazer aí no lugar onde você está mesmo. Repita entre você e Deus e diga assim: Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem me dado, pela minha família, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, pela minha salvação. Obrigado porque o Senhor deu a mim o teu Filho Jesus. E eu entendo, em Jesus está toda a essência do seu amor por mim. Por isso agora eu, na presença de todos, quero entregar a minha vida a Jesus e recebê-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero declarar diante de todos o meu compromisso com Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, papai. Amém. Meus irmãos, acho que hoje é o dia do nosso compromisso com o Pai, de reafirmarmos os nossos votos, de fato nós revivermos a intensidade de relacionamento com Deus. Nós vamos já terminar o culto, eu quero pedir que você fique em pé, e nós vamos orar. Nós vamos orar fazendo uma declaração de fidelidade, de amor a esse Deus. E se você de fato quer renovar os seus votos hoje com Deus, eu quero pedir que você repita essa oração que eu vou fazer em voz alta, tá certo? Nós vamos orar juntos. Feche os seus olhos, e se você quer renovar-se com Deus, diga assim: Senhor Deus, diante da tua congregação, diante do meu povo, diante do seu povo, eu quero assumir o meu compromisso com a vida de oração. Eu quero assumir o meu compromisso com a vida de obediência e de serviço. Eu assumo o meu compromisso com a vida de santidade, e eu assumo o meu compromisso com a missão de Jesus.
e a pessoa de Jesus, eu quero declarar em alto e bom som que eu te amo, Senhor, sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos recebe como filhos. Queremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós. Te louvamos não apenas por aquilo que o Senhor faz, mas por aquele que o Senhor é. E nós, ó Pai, queremos agradecer, Senhor, com a nossa vida na tua presença. Por isso o compromisso que assumimos é diante do Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de andar na tua presença, para fazer a tua vontade. Pai, leva o teu povo em paz, livra-os do mal. Pai, que nesta semana venhamos a viver novas experiências pessoais e poderosas com o Senhor. Que a tua bênção, a graça, a misericórdia, as consolações e o conforto do teu Espírito Santo esteja com o teu povo reunido neste lugar e com o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém.